Não é isso? Quando, durante, então, dando sequência a alguma coisa, e aqui ele diz, antes da festa da Páscoa, sabendo que ele viera, que estava chegando a sua hora. Alguém sabe aqui o momento em que chega a sua hora? Por que não sabe, hein, gente? Por que nós não sabemos? Nós estamos ligados ao corpo. Porque temos ainda que tratar do antigo medo de voltar para o Pai. E ele diz muito claramente, para que passasse desse mundo para o Pai. Olha a posição de Jesus em relação a nós. Ele sairia desse nível para o Pai, direto. Isso quer dizer que o Cristo não tinha nenhum vestígio, nenhum registro kármico. Ele saiu de Deus, veio aqui, fez o trabalho que precisava e estava voltando para Deus. Dá para entender isso? Até porque logo em seguida ele fala disso. Mas ele fala também que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Fim de quê? Fim do exercício de aprendizado. Até o fim. Da presença dele conosco, dessa forma física, para exercício de aprendizado. Igual quando a gente termina o nosso estudo. Ele também tem um fim. Como dizia o grande Lenin, né? Não existe fim, há sempre o princípio de alguma coisa. Então termina uma coisa, começa outra. Então ele nos amou até o fim desse aprendizado. E estava chegando o fim deste aprendizado. Não é assim? E durante a ceia, tendo o antagonista posto no coração, já tendo, né, o antagonista posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, para que entregasse a Jesus. O que é isso, o antagonista? O traidor? Estavam contra. Hoje nós vamos ter a grata satisfação de descobrir que Jesus não traiu a ninguém. Não foi traído? Nem foi traído. Judas faz a parte nossa, para quem estuda o Petulor, que ele representou para nós o eu inferior. Ele trouxe para si a necessidade e a manifestação antagônica ao Cristo. Isso está claro nesse versículo. E ele sabia disso e Jesus sabia disso. Nós temos pouca compreensão daquilo que Jesus disse a seus discípulos. E a ceia, que chamamos a última ceia, ela foi preparada para quem? Apenas para os discípulos. Não tinha mais ninguém. Lembra do afresco que nós já vimos aqui? Estavam ali Jesus, o Cristo e os apóstolos, os 12, os principais, que na verdade eram 72. Então havia ali aqueles que iriam dar continuidade ao processo de aprendizado, de educação de nossos espíritos, conforme a programação feita para nós naquele momento, no nível em que estávamos. Dá para entender isso? Dá? Até aí tudo bem? Depois volta em Judas. Porque eu li o texto Tá. e eu me embolei nessas... Nós vamos voltar, porque ele também vai voltar. Ele vai voltar nele também. Mas é para a gente ir se acostumando com essa posição. Nós não somos traidores do Cristo, quando também o negamos. Nós somos antagonistas. Ou seja, a Madá acabou de falar da luz. Ela está presente. Quem não está nela sou eu. Não é assim? Então Cristo estava ali, Jesus estava ali, a chance do aprendizado estava ali. E Ele representa para nós, a ceia, a última ceia, é um aprendizado através da representação. E Ele representa mesmo essas forças antagônicas. Elas existiam? Elas existem? Dentro ou fora
de nós? Dentro. E fora também. Não é? Porque elas são deste nível de ser. Não temos como negá-la, negar a sua presença. Seria negar e trair a nós mesmos. Porque ela existe dentro de nós. Às vezes a gente nega, mas existe. Mas existe. Então ele diz assim: levantou-se da ceia, todos sentados ao chão, já limpos, despiu-se, não é isso? Despiu seu manto e, apanhando uma toalha, cingiu-se. Ele tirou a roupa. Vestiu de quê? De servo. Servo naquele momento não usava manto. Por que não? Porque o manto era de sair, era roupa de sair. O servo não era protegido. Ele era exposto. Era quase completamente exposto. Ele cobria a genitália. Não é? E desta forma, sobrava então um pedaço, todo o vestimento daquela época eram pedaços de tecidos, né? Como nós lemos no Evangelho, Jesus usava um manto sem costura. Não é assim? Então é apenas um tecido. Eles é que se envolviam nele, e como é até hoje, né? Em grande maioria são peças de tecidos, eram tecidos daquela forma, e a pessoa vestia aquilo. Então ele dobrou, cingiu-se, uma ponta ficou. É isso? E depois? O que é para mim? Pôs água na bacia e começou a lavar o pé dos discípulos. E a enxugá-los com a toalha que estava cingido, com essa ponta da toalha. O que significa água para nós? Vida, renovação, limpeza, mudança, transmutação. Então ele colocou a água na bacia e aproximou-se do discípulo para lavar os pés. Isso era uma coisa comum, porque eles não tinham esse hábito como nós temos aqui de tomar banho sempre. Mas para a ceia lavava-se as mãos, a gente viu isso com Pilatos, e lavava-se os pés. O servo vinha, tirava a poeira, tirava a sandália, e ele ficava ali para a refeição. A refeição também era um ato sagrado. Não era assim? Como é até hoje. Eu lembro que meu pai não admitia que meus irmãos sentassem à mesa sem camisa. Não é isso mesmo? Tem que tirar o chapéu, é assim para você, sabe? Hoje, pelo menos, temos cadeiras, né? Naquela época tinha que sentar no chão. Chegou então Simão Pedro e disse: Senhor, tu me lavas os pés? Ficou indignado. Não é? Senhor, vai me lavar os pés? E o que ele responde? Lê aí, Aline. O que faço, tu não sabes agora, mas saberás depois disso. Olha a lição que ele está dando para a gente. Já estava representando. Era um psicodrama que Jesus ensinava. Mas ele disse: o que eu faço, vocês não vão entender agora não, é só depois. E continuou fazendo, continuou representando. O que mais? Disse-lhe Pedro: não me lavarás os pés neste Éon. Lembra do Mar Futuro, gente? Falar em Éon, todo mundo lembra do Mar Futuro. A gente estudou isso uma época. Respondeu Jesus: se não te lavar, não terás parte comigo. Olha o que ele disse para o Pedro: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então eu vou entender que esse ensinamento de limpar os pés dos discípulos era também um exercício de comunhão com Cristo, não é? Era um exercício de integração, de união mesmo com Cristo. E aí Pedro simboliza para nós a emoção, né? Então ele responde imediatamente: não só os pés, lava minha cabeça, o corpo todo. O corpo todo.
Aí olha só que legal, Pedro é assim, ele responde dessa forma, responde da emoção, vocês lembram? Pedro, tu me amas? E ele disse, primeira vez, sim, mestre, eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? E ele responde, sim, mestre, eu te amo. Na terceira vez ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Eu já estava desconfiado. Sim, mestre, eu te amo. Ele falou, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ele ficou assustado. Então Pedro representa o nosso corpo emocional, que na presença do Cristo responde humanamente. Vai ser assim? Se eu vou fazer parte contigo nisso, lava tudo. Não é? Eu entrego tudo. Eu quero tudo, né? Isso mesmo. Aí ele diz, quem tomou banho não tem necessidade senão de lavar os pés, pois está todo limpo. E vós estáis limpos, mas nem todos. Voltou a falar de quem? Do antagonista. Daqueles que ainda não estão prontos para receber o Cristo. Daqueles que ainda não estão prontos para permitir lavar os pés. E nós vamos entender por que os pés, para que lavar? Já estava limpo, eles estavam limpos. Então, aos discípulos, o corpo físico, aqueles corpos presentes estavam limpos. Não é? Se a gente perguntar, mas e por que lavou o pé? Apesar disso, o que faz o meu pé? Nesse nível. E o que os discípulos fariam após a saída de Jesus desse nível? Caminhariam. Levando o quê? Exatamente. Levaria a presença do Cristo nele próprio, caminhando. E naquela época não era igual hoje, não. Não tem um CRV ali parado, bonitão, disposto a me levar, é só acelerar que ele vai para onde eu quiser, no conforto, ar-condicionado, musiquinha ambiente. Não era assim. Era na poeira, na jornada diária, no sol, na chuva, sem alimento conservável. Comia-se o que encontrava durante as viagens longas. Sem água. Sem muita água, não é uma região de muita água. Não é assim? É essa que eles estavam, né? Entenderam? Pois conhecia bem, mas nem todos estão. Pois conhecia quem o entregaria, por isso disse, nem todos estáis limpos. Então Jesus conhecia, sabia tudo. Ele compreendia cada um daquele que ali estava. Sabia do potencial, das características de cada um. E é assim que somos vistos também pela hierarquia espiritual. Ela conhece bem as nossas, não só as mazelas, conhece as nossas delicadas intenções, em todos os níveis, as que aceitam e as que são antagônicas à aceitação. Então isso é visível às hierarquias espirituais, porque eles não veem a nossa cara bonitinha, como diz a Madá, de anjinho, de santinho. Eles nos veem internamente, reconhecem a nossa vibração. Nós somos conhecidos pelaquilo que somos, que emanamos. Não é isso? Então eu chego perto da espiritualidade, eles captam aquilo que vibra dentro de mim, a minha energia. E a gente que não é bobo nada está desenvolvendo essa condição. Então hoje para nós é muito simples. A gente entra no local e sabe na pele que energia você encontra naquele ambiente. Vocês sabem isso? Sim. Sabem reconhecer? Você olha uma pessoa nos olhos e você compreende perfeitamente como que ela te recebe. Se não desenvolveram, comece a desenvolver. Primeiro em si mesmo. Faça leitura sobre o que você está sentindo agora, sobre o que você está transmitindo, sobre a sua intenção. E aí você vai poder ler a si mesmo
e aqueles que jornadeiam conosco, tranquilamente. Então, se a gente chega e estende a mão, toca uma pessoa, não é? Se nós abraçamos, se nós beijamos uma pessoa, nós sentimos aquilo, na intensidade daquilo, daquela energia que trocamos. Daí não fazemos aquilo tão automaticamente. Está beijando, beija no ar, né? Porque já está olhando outra coisa. Aceleradamente, sem contato com a nossa emoção. Sem intencionalidade. Sem intenção. E ali, naquele momento de aprendizado, Jesus estava colocando recursos, técnicas pedagógicas de representação para que a gente pudesse aprender num outro nível, no nível físico, íntimo, cada um, porque ele lavou os pés de cada um de seus discípulos. Ele não foi lá e falou, lavei o pé do Murilo, sintam-se lavados também. Ele permitiu que cada um dos discípulos experimentassem a sua presença, a sua condição de servir e a transmutação daquela energia através do lavar os pés. Eu imagino isso também sendo tocado, né? Certamente. As mãos dos seus pés, imagina. Certamente. Né? Energia de intensidade. Madre Shimane, em Figueira, há algumas semanas atrás, falou de alguns trechos do Evangelho. E ela disse que ao lavar os pés dos discípulos, comentando este trecho, Jesus os abençoava e sobre cada um derramava parte de sua luz. Comungava diretamente com cada um. Então houve ali uma real preparação para essa jornada que cada um, logo em seguida, o passado tumulto, a gente sabe que eles ficaram em tumulto, né? Pedro teve febre de delirar durante dias. Então houve uma mutação energética em todos eles. Depois eles se encontram no Pentecostes e aí eles já podiam transmutar qualquer energia. E já podia fazer o que não conseguiram lá naquele estudo da fé, que era expulsar, entre aspas, né? Acolher todo tipo de espíritos. Falar qualquer língua. Ou seja, ter qualquer compreensão de manifestação em nosso nível. E foi assim? Pedi. Nem todos estão limpos. Quando então lavou os pés deles e tomou seu manto e de novo se reclinou à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu fiz? A cerimônia que eu contei para vocês no início, lá na igreja, ela ia até o ponto que Jesus lavava os pés. Nós não víamos Jesus voltar. Vocês lembram que ele voltava? Não me lembrei. Perguntei, pesquisei, Jesus não volta. No texto original, ele se veste novamente e volta à mesa. No lugar dele. Então, ele faz o processo real da representação. Não é assim? Ele representa e volta e se veste de novo. E aí ele fala para nós bem claramente, olha só. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês acham que os discípulos entenderam? Nem todos, né? Nem todos. E ele diz: vós me chameis mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Nessa hora, não deixa ninguém com dúvida. Jesus então se posiciona naquele momento exatamente entre os discípulos. Lembram do afresco de Davi? Ali, 6 de um lado, 6 do outro, e a ascensão espiritual. Houve um momento que a gente estudou os signos. E cada um dos discípulos representa um dos signos, são 12, e a ascensão. Vocês lembram que um representa o antagônico do outro? Você lembra que você apresentou também, André? E o Cristo, a possibilidade de ascensão.
Então ele volta para o lugar dele, lugar de mestre, e diz: olha, vocês me chamam de mestre e de Senhor, e verdadeiramente eu sou. Se então eu, o Senhor, o mestre, vos laveis os pés, vós também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. O que ele está ensinando para nós? Olha a lição. Vocês entenderam o que eu fiz? Ninguém respondeu. Então, se eu, que sou o Senhor, vocês me chamam de mestre e Senhor, eu faço isso, vocês também vão fazer uns aos outros. Ou seja, eu lavo o seu, você lava o meu. Que condição eles nos dão? De quê, Lilo? De quê? Amigos? Irmãos. Nos coloca em igualdade. Até porque um pouco antes desse aprendizado, havia ali uma discussão quem que era maior entre os discípulos. Quem que é a sabichona? Não é? Eu espero que não seja eu. Porque saber só também não conta. Saber, gente, nós estamos há 2000 anos, em média, alguns até mais, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando e sabendo. Por isso, aquela orientação oferecida no aprendizado. Nós precisamos de um outro nível de entendimento que nos convide a fazer mudanças interiores. Permitir que o Cristo aproxime de mim, lave os meus pés, me traga luz no coração para que eu faça uma jornada melhor, mais saudável. Discípulo primeiro de mim mesma, fazendo do aprendizado o exercício, internamente. Não preciso mostrar para ninguém, posso ser a mesma Jacuzzi sempre, mas eu posso fazer o exercício interno, conhecer-me internamente. Então ele diz: como eu fiz, vós também o façais. E fala para nós aquela forma de ensinar novamente. Em verdade vos digo, ou seja, para que usar duas verdades, gente? Verdade desse nível e verdade superior e verdade desse nível de ser. Vos digo, não é o servo maior que seu senhor, nem o emissário maior que quem o enviou. E aí, Jesus coloca todo mundo no lugar dele. Ele já havia voltado para o lugar, não havia? Ele diz: não é o servo maior que seu senhor, nem o emissário maior do que quem o enviou. Existe apenas uma hierarquia. Nós não somos maiores, nós somos hierárquicos. Ou seja, uns estão na posição de emissários, outros na posição de senhor, outros na posição de discípulos, outros na posição de servos, mas não somos maiores diante de Deus. Somos iguais diante de Deus. É bom a gente lembrar isso, que as pessoas entendem. Você então não é maior do que eu. Aí eu digo assim: ah, mas eu sou melhor do que você, eu sou mais boazinha que você, ou eu estudo mais do que você. Não é essa a qualificação que ele diz aqui. Ele diz: não é o servo maior que seu senhor. Se você elege um senhor, e ele perguntou: vocês dizem que eu sou mestre e senhor? Eu sou. Se você elege um senhor, você não é maior do que ele. Você é o discípulo daquele Senhor e vai ser, junto com o Senhor, em mesmo nível.
guardando a hierarquia que nos move. Eu preciso aprender. Se eu não aprender uma hierarquia, eu vou caminhar para onde? Não tem rumo. Não tem estrada. Se você não sabe para onde ir, como é que você vai? Eu vou para São Paulo. Não sei onde é. Por onde começar a jornada? Vou ficar igual o peru em véspera de Natal. Rodando, rodando, sem saber para onde. Não é assim? Mas ele estava preparando discípulos para a jornada. Então ele colocou para eles, olha, não é o servo maior que o seu Senhor. Não é? É o Senhor e o servo. Em condições de jornada. Cada um fazendo a sua. Eu acabei de representar para vocês que eu posso ser o servo e posso ser o Senhor. Depende do que eu quero fazer. E nós já vimos aqui da minha intenção. E nós, antagonistas, dizemos, de boa intenção o inferno está cheio. Esse é o antagonista dentro de nós. Não é? Entenderam assim? Podemos ir adiante? Se sabeis isso, felizes sereis se fizerdes assim. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Onde está a nossa felicidade? Se eu então puder ver o outro como um companheiro meu, um parceiro de jornada, se eu puder lavar os seus pés e você lavar os meus, não é exercício de fraternidade, de amor? Se isso puder ser feito, então nós estaremos felizes. A felicidade espiritual, a conquista. Também, né? Todos nós, quando vemos esse... Vocês aceitam lá? Daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou tomar a minha. Todos nós, quando aprendemos esse texto, evangelicamente, nós pensamos em humildade. E humildade, para nós, é... Qualquer posição que tivermos aqui, eu vou ser a menor. Isso é humildade, gente? Não. Isso é humildade do ponto de vista físico, material. Essa que nós gostamos de estudar, de exercitar. Essa é antagonista. Vamos dizer assim. Ela é contrária. A humildade é: eu sou. Eu sei o que sou. Jesus falou claro. Vocês dizem isso e eu sou. Então, se eu sou completamente centrado em eu sou. Até no Petwork é difícil aprender isso. Porque quando nós aprendemos eu superior, né, nosso antagonista começa a brigar conosco. Você está mentindo, hein? Uai, desse jeito você virou sabichona. Não é assim? Vem lá nos cutucando. Mas na nossa posição de eu sou, é que eu sou humilde. Que eu sei o meu lugar. Eu sei quem sou. Eu sei da minha intenção que eu trago para cá. Eu sei da intenção com que eu falo, com que eu busco, com que eu olho, com que eu cedo. Então eu sei onde estou. Eu sou. Sou isso. Eu tenho consciência disso. E na consciência disso, eu sou humilde. Eu estou no meu lugar. Mas Jesus lavou os pés porque não há, depois que eu tomar esse lugar, não há ninguém que me tire dele. Nós não somos dois no mesmo espaço. Isso não existe. Se eu levanto da cadeira, você senta. Se eu largo um carro, você pega. Se eu deixo um livro, você leva para casa. Não é assim? Mas nossa posição no mundo, seja ela qual for, ninguém ocupa junto conosco. Não é assim? Nem os espíritos que ficam próximos a nós ocupam o nosso espaço. Eles dividem conosco, mas não ocupam o nosso espaço. E dividem porque nós abrimos a oportunidade a isso. Entenderam assim? Mesmo?
Não falo de vós, eu conheço os que escolhi, mas para que se cumpra a escritura, quem comigo come o pão, levantou contra mim o calcanhar. Não é? Levanta aí, Ali. Eu vou levantar o calcanhar contra você. Olha só o que ele está falando. Não é um servo maior do que o Senhor. Eu sei quem eu sou e sei quem eu escolhi. Não sou? Não falou isso? Aí ele disse: eu reconheço quem come o pão comigo, levantou contra mim o calcanhar. Vocês já levantaram o calcanhar? E eu me posiciono como para levantar o calcanhar? Superior. Eu desejo ser maior do que você. Melhor do que você. É nessa hora que nós levantamos. Experimenta você agora. Levanta o calcanhar contra mim. Nossa, ficou alta Deus. Por isso que eu escolhi. Olha só como que é importante para nós. Levantar o calcanhar também é. Vocês teriam facilidade de caminhar com o calcanhar levantado? Algumas têm, vai ser de apoio. Apesar de pequenininho, se não tiver o salto, vocês cansam em menos de 10 minutos. Ninguém daria conta. Não há jornada com o calcanhar levantado. Não há jornada para ninguém que caminha com o calcanhar levantado. Primeiro que é uma dor danada, um esforço enorme. Para caminhar eu tenho que sentir, como eu já falei, grau no chão, preso, plantado no chão. Não há como se sustentar. Quem levanta o calcanhar, quem se posiciona contrário à lei, contrário ao ensinamento de amor de Jesus, está fazendo um sacrifício enorme. Está perdendo energia, encarnação, posição, um tanto de coisa, porque não se sustenta. Experimentem ficar 1 hora com os pés, os calcanhares levantados. Não dá para fazer. Nem os mais novinhos e fortinhos. Não é mesmo? Nem dançarino de balé não deve conseguir ficar muito tempo. Exatamente. Aquele movimento é treinadíssimo. Há um desgaste enorme, um esforço enorme. Há uma mudança da estrutura muscular durante o treinamento, para se manter em ponta e fazer um tempo de exercício, mas não a vida inteira. Experimentem vocês quando chegarem em casa. Experimentem o exercício do antagonista, que é caminhar com os calcanhares levantados, né? E ver como que esse esforço acontece fisicamente, porque a lição aqui é para nos ensinar representando, fazendo junto, não é assim? Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando ocorrer, acrediteis que eu sou. Olha, vocês vão acreditar que eu sou. Ou seja, o Cristo era Ele mesmo, em tudo, igual a nós temos a possibilidade de ser, integrando as nossas partes. Não é? E ele fala de novo: em verdade vos digo que quem recebe alguém, se eu enviar, tem uma condição, hein? Recebe a mim e me recebe. Recebe a mim através daquele e me recebe. Recebe quem me enviou. Olha que legal. Se você recebe com uma condição, quem ele te enviou, você recebe a ele. E quem recebe a ele também recebe a quem ele enviou. Ou seja, o Pai. Olha que simplicidade de aprendizado, dito e experienciado. Vocês já convidaram alguém para almoçar na casa de vocês? Tomar um café, um lanche? Vocês o receberam com o calcanhar levantado? Mas já receberam alguém que levantou os calcanhares contra vocês? Dividiram lá o pão e de repente, ó, empinou-se.
mostrou ser melhor do que eu, necessitou mostrar melhor do que todos. Esse é o antagonista, porque o ensinamento cristão, cada um é o que é. Eu sou, você é. Não temos nenhuma dificuldade para interferir nisso. Eu não sou você, eu sou o que eu sou. Eu não tenho consciência disso porque não trabalho para isso. Mas se eu trabalhar para saber quem eu sou, aí sim, eu estaria no exercício da humildade, buscando conhecer verdadeiramente quem eu sou e aprendendo essa lição simples e direta que foi encenada para nós. Faça aos seus irmãos o que eu vos faço. Que é lavar os pés, é trazer uma jornada nova, é propor uma jornada nova. Você está cansado, precisa de alimento. Senta aqui na minha mesa, come comigo e eu te lavo os pés. Eu te dou daquilo que sou, eu te sirvo. É isso que ele ensinou para nós. Então, quando nós estamos aqui no grupo fraterno, nós fazemos esse exercício. Quem adentra aqui as primeiras vezes é recebido dessa forma, como se nós tivéssemos em plena ceia, recebendo o convidado. Como é que é seu nome? Juninho? Quem te convidou, Juninho? Cláudio. Cláudio? Então. Então o Juninho veio convidado pelo Cláudio, veio cear conosco, não é assim? Eu posso recebê-lo, acomodá-lo, confortá-lo, transferir meu aprendizado para ele, porque ele não veio aqui por acaso, ele veio para cear, não é isso? O convite era esse. E posso lavar-lhe os pés, servir-lhe com o que eu sou, mostrar para ele que aqui nós exercitamos o que somos servindo. Servindo a quem? A quem me enviou. Quem me enviou? Quem te enviou aqui? O Cláudio. Quem enviou o Cláudio aqui? O fulano. E quem enviou o fulano? Nós vamos chegar a quem? Ou pelo menos a hierarquia espiritual que nos encaminhou, que um dia chegou e falou assim: olha, vai lá, você precisa cear com aquelas pessoas, você precisa trocar as ideias, o alimento espiritual, precisa se espiritualizar, vamos trocar isso junto. Aí chega e os seus pés são lavados, talvez não por nós encarnados, mas lavados pela espiritualidade. Você é verdadeiramente acolhido. Todos nós, poucos aqui estão que não experimentaram receber tratamento espiritual, não é verdade? Essa turminha aqui toda recebeu, menos você, ainda. Não é? Mas todos nós, a grande maioria, deixa eu ver, só o Juninho e a Valda que não recebeu, e a Ione, mãe da Tigresa. Que ainda não recebeu. Todos nós já passamos por essa experiência de termos os pés lavados, de sermos purificados naquele instante, de sentir aquela energia espiritual atuando em nós, igual Jesus lavou o pé e santificou o coração de todos aqueles discípulos, escolhidos os seus. E ele diz com clareza: eu sei quem que eu escolhi. E estava lá Judas, vamos voltar nele. E hoje nós sabemos por outros escritos, além deste, que foi selecionado por nós mesmos no passado. Todo mundo sabe que o Evangelho foi catado, não sabe? E foram selecionadas as partes que poderiam traduzir, e mesmo assim ele não perdeu a sua essência. Todo mundo reconhece que Judas ficou aqui como traidor, porque convinha. Mas nós estamos no ano 2012,
prontos para a nossa transição planetária, dentro dela. Não podemos mais ficar no aprendizado infantil. Tem 11 e um contra. Não é? Minha vida tem um monte de coisa antagônica, ruim. Não dá mais para ficar nesse lamento, nesse olhar para trás do que está acontecendo comigo. É preciso lavar os pés e fazer a jornada do Espírito. Caminhar para Deus. De que forma? Junto com Judas, sem que ele seja considerado por mim traidor, mas ele é minha parte antagônica, meu eu inferior, que caminha junto comigo, e só caminhando para Deus eu posso levá-lo comigo suavemente a transformação. Junto comigo, não é isso que ensina o guia? Com tantos exercícios, com tanta expressão de amor, que nós vamos jornadear nessa vida, uns com os outros. Cansei da jornada, o que eu faço? Ai, não aguento mais. Veio o Sandro, eu lavo seus pés, Lena. Anime-se, procura fortalecer-se, vai em frente. Lavo meu pé, sei com ele, divido aquilo que ele me traz e volto à minha jornada. É minha. Não falei que é uma posição só que eu ocupo, ninguém mais ocupa. Meu caminho eu é que faço, dizia o poeta. O caminho se faz ao caminhar. Não é assim? Entenderam isso? Aquilo que vos ensinei, fazeis uns aos outros. O aprendizado é este. Vamos dividir. É isso que Jesus disse. Eu recebo vocês, ceio com vocês, divido o aprendizado, divido tudo que aprendi, sei quem levanta o calcanhar contra mim, e mesmo assim estou aqui. Ele lavou o pé de Judas, gente? Lavou. O fortaleceu para que ele fizesse a jornada de entregá-lo. E espero que em breve, mesmo passada a Semana Santa, nós possamos falar da crucificação, de outro ponto, não mais da lamentação. Tá bem? Nosso coração agora está preparado para receber uma notícia boa que me emocionou durante todo o momento de hoje, desde que eu a recebi. Todos sabem que Maindra anda aparecendo em Figueira, não sabe dessa notícia? É, nossa mãe é versada, né? Maindra, Maria, vista pelo Frei Elias, que transfere a fala dela para os presentes. Isso foi até para o Fantástico, não é assim? Então, ela esteve novamente presente no último fim de semana, 24, 25 e 26, e trouxe a seguinte mensagem: Jesus aproxima-se da Terra. Vamos lembrar, energia crística aproxima-se do nosso planeta. Estará conosco a partir de amanhã, quinta-feira, dia 5, e ficará conosco até a Páscoa, preparando-nos para as mudanças que estão se aproximando para nós, com uma recomendação: não quero mais que vocês me recebam neste período através da cruz. Me recebam no coração. Quem conhece aquela imagem do Cristo resplendor? Aquela imagem que é o Cristo da luz, que é Jesus parado assim, e uma luz no coração dele que se expande. É essa imagem, trazida por uma freira, não é? Que pediu a alguém que pintasse a imagem que ela recebeu. É esse